Olá, você de casa, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a revisão da produção textual da semana. Nós estamos falando sobre o gênero notícia e também responderemos algumas questões da atividade que foi passada pelos professores na plataforma Mob Família. Eu sou a professora Débora Lívia e te convido a reunir todo o teu material de estudo, as suas atividades, o celular, o que for preciso para que possamos acompanhar o conteúdo que será ministrado, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, galerinha, então, para efeito de informação, só para lembrarmos, o que é a notícia? A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente e especialmente nos meios de comunicação. Sobre essa questão, nós precisamos lembrar ou pensar nos gêneros literários como uma moeda. Imaginaram uma moeda? Pois é. A moeda ela tem quantas faces? Ela tem duas faces, cara e coroa. Os gêneros, eles também têm, assim como as moedas, eles têm duas faces. De um lado, nós temos os gêneros literários, do outro lado, nós temos os gêneros não literários. Os gêneros literários são aqueles que utilizam uma linguagem mais subjetiva, ou seja, tudo depende muito do modo como o autor vê, do modo como ele percebe o mundo, da sua percepção, das suas ideias, dos seus sentimentos. O texto literário geralmente, não é? Praticamente é uma regra. O texto literário, ele objetiva mexer com as suas emoções, emocionar você, né? Fazer você refletir sobre o mundo, em seu funcionamento, sobre as coisas, né? Sobre os sentimentos. Por outro lado, o texto ou os textos não literários, os gêneros não literários, eles não querem te emocionar. Os gêneros não literários, eles não querem promover uma reflexão profunda, crítica sobre, não necessariamente. Os textos não literários, o objetivo deles, no caso da notícia, por exemplo, é informar acerca de um acontecimento, de um assunto. Então, eles são textos objetivos, claros, diretos, que não utilizam metáforas ou outras figuras de linguagem para comunicar aquilo que pretendem. Eles chegam e dizem a você o que precisa ser dito de forma muito clara, direta e objetiva. Ora, se essa é a característica dos gêneros não literários, inclusive da notícia, é assim que você deve escrever o seu texto. Na semana passada, nós tivemos aqui orientações para a escrita do gênero notícia. Orientações para a escrita. Agora que você já escreveu, nós faremos a revisão desse texto escrito, ou seja, nós vamos juntos retornar ao texto para verificar se de fato você atendeu aos critérios que foram solicitados, se você realmente cumpriu todas as etapas. Para isso, nós precisamos antes relembrar também, né, as características, as principais características do gênero notícia. Quais são elas? Primeira, texto de cunho informativo, tá? Informativo. Segunda, texto descritivo e ou narrativo, né? Muitas vezes ele é predominantemente narrativo, pode ser predominantemente descritivo, isso depende muito do objeto do acontecimento, né, que você deseja, ou problemática que você deseja apresentar, que você apresentou. A notícia é um texto curto, tá? Não é uma reportagem, é um texto curto, você vai ser bem direto, bem específico, tá? Quarta característica, veiculado nos meios de comunicação. Quinta, se é veiculado nos meios de comunicação, é um texto que deve estar acessível a todos. Logo, a linguagem ela precisa ser formal, não precisa ser muito difícil, com palavras muito diferentes daquilo que as pessoas usam no cotidiano, tá? É uma linguagem formal, clara, objetiva. A estrutura da notícia, né, nós temos essa aqui. A gente vai ampliar a tela para que você veja. Dá uma olhada aí.
Você lembra dessa estrutura que foi apresentada na semana passada? Então, continuamos na tela cheia para a gente entender, ó. Nós temos, né, o título é a primeira coisa que deve aparecer no seu texto. Então, pega aí o seu caderno, abre na página que você produziu o texto e vai confirmando. O seu texto tem título? Sim ou não? Eita, professora, eu esqueci. Pois corre, menino, e produz o título, porque tem que ter, tá bom? É obrigatório. Não podemos ter uma notícia sem título, né? Precisamos do título na notícia. Ele já destaca ali, né, o tema, o assunto, as palavras-chave daquela informação que você deseja passar, tá? Então, tem título o seu texto? Ah, professora, pronto, elaborei ou marquei aqui para elaborar depois. Já fiz. Ótimo. Então, vamos em frente. Tem subtítulo? Seu texto tem subtítulo? Professora, mas só o título tá bom. Não, vamos fazer tudo, não é? Vamos apresentar um subtítulo também, vamos criar. Se é algo cultural, escreva lá. Se é um problema, né, faça uma frasezinha abaixo do título para que fique tudo bem, para que todas as lacunas sejam preenchidas, tá? Depois, o seu texto tem lead, né? Aqui nós temos o primeiro parágrafo e esse primeiro parágrafo responde aos questionamentos que temos aqui ao lado. Quem, o que, quando e onde? Veja aí, confira, rapidão. Tem quem? Tem o que? Né? O que aconteceu? Tem quando aconteceu, o tempo, a data? Tem onde aconteceu? Tem o nome da cidade, o nome do bairro, o nome da rua? Sim ou não? Se algum desses elementos estiver faltando, você coloca, puxa uma setinha, escreve aí, né, uma observação, preciso colocar o onde, preciso colocar o tempo. Escreva essa observação e vamos conferir o restante, né? A outra parte, a última. Outra, o segundo parágrafo da sua notícia responde às perguntas que nós temos aqui nessa tabela, como, por quê, consequências, e tem as fontes, apresenta as fontes, sim ou não? Se algum desses elementos estiver faltando, por gentileza, faça uma observação e pesquise posteriormente, tá bom? Então, voltando, vamos revisar o texto. Olha, primeira pergunta que nós precisamos fazer no ato da revisão. O lead, o primeiro parágrafo e também o restante do texto, estão organizados em parágrafos? Isso aqui é bem básico, né? O texto notícia não é poema, é um texto não literário, então eu não posso organizar no formato de versos. Então eu preciso organizar em parágrafos, ok? Sempre respeitando as margens. Fica aí a dica, tá? Então, por exemplo, a Fundação Municipal de Saúde, FMS de Teresina, abre nesta quinta-feira, dia 2, a partir das 18 horas, agendamento para vacinação contra a Covid-19 da população de 26 e 27 anos. As vagas estarão disponíveis no site Vacina já para o domingo, dia 6, né? Ao entrar no site, o usuário deve clicar no botão Agendamento Público-Alvo e escolher o público geral por faixa etária, que levará a uma página onde ele deve inserir os dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação. Então, nós temos aqui um texto, uma notícia sendo organizada em versos, estrofes, não, parágrafos. Sua notícia está organizada em parágrafos, sim ou não? Sim? Então, ok, vamos lá. Nos demais parágrafos, são apresentadas outras informações aos leitores? Ou você ficou repetindo a mesma coisa no texto inteiro, né? Tem gente que às vezes faz isso. Começa, apresenta uma informação, depois retoma aquela mesma informação com outras palavras. Perceba, a notícia precisa ser, né, deve ser e é um texto que informativo. Então, quanto mais informações você apresentar, melhor será para você que escreve e também porque vai pesquisar, vai estudar acerca do assunto e também para o leitor que sairá dessa leitura, da leitura do seu texto, mais esclarecido, mais informado acerca de determinado assunto, ok? Então, o seu texto precisa ser
informativo. Professora, como é que eu faço para conseguir essas informações? Pesquisando, estudando, lendo, navegando nas redes, tá? E tentando entender aí esse problema ou esse acontecimento que você resolveu transformar em notícia, ok? Outra pergunta que nós precisamos fazer na hora da revisão, a gente precisa reler o texto mesmo e perguntar o seguinte: eu fiz comentários pessoais? Eu fiz pré-julgamento? Eu apresentei a minha opinião ou eu consegui manter a imparcialidade? Imagina que eu dissesse assim, ó: a Fundação Municipal da Saúde FMS de Teresina abre nesta quinta-feira. Abre finalmente nesta quinta-feira, olha aí. Finalmente. Ou seja, se eu colocasse o finalmente aqui, né, se nós apresentássemos um termo como esse, nós estaríamos sugerindo que a vacinação em Teresina demorou mais do que deveria. Essa minha opinião, se for de fato essa, né, ela não pode aparecer dentro do texto, porque o texto precisa simplesmente passar uma informação. Nesse caso, eu não posso emitir a minha opinião aqui, tá? Então, se em algum momento você relatou um problema, por exemplo, do seu bairro, da sua rua, e você colocou, né, minha casa, minha família, né, isso é muito sério, eu acho, eu considero, eu penso que seja assim, reveja a questão da interlocução, porque nesses textos nós precisamos ser o quê? Imparciais. Então, você pode usar a terceira pessoa ou você pode usar a primeira pessoa do plural, né, nós, né, mas sempre evitando essas marcas de pessoalidade no texto, tá? Próxima, a linguagem. Olha só, gente, esse é um texto que vai circular, não é para todos, ele vai circular na sociedade como um todo. Então, todas as pessoas terão acesso e devem compreender aquilo que está sendo dito. Então, eu preciso também questionar: a linguagem do meu texto é objetiva? O vocabulário, a escolha vocabular foi adequada? Eu usei palavras muito difíceis? Eu usei palavras muito complicadas? Ou, por outro lado, eu usei agente, eu usei a essa altura, eu usei termos do dia a dia, termos coloquiais? Se você usou termos muito difíceis, reveja, coloque aí termos mais simples. Agora, se você usou muitos termos coloquiais, reveja e faça a alteração para que o seu texto apareça na linguagem formal, tá bom? Os tempos verbais e pontuação foram empregados corretamente? Essa é uma outra observação que você precisa fazer também, tá? Sua foto comprova claramente o problema enunciado, nós estamos falando de vacinação. Imagina se eu coloco uma foto aqui minha sorrindo assim: oi, gente, né? Eu tô aqui. Não faria sentido. Imagina que eu coloco a foto do Neymar aqui, né? Do Messi, não sei, de um jogador, Cristiano Ronaldo, aqui na imagem falando sobre vacina. Se não for uma foto deles tomando a vacina, não faz sentido nenhum. Então, se eu estou falando de vacina, a imagem faz, né, jus ao tema. Ela deve estar relacionada ao assunto, ok? Então, se você fala de segurança pública, você vai colocar uma imagem relacionada à polícia. Se fala de saúde, coloca uma imagem relacionada ao hospital. Se fala de educação, procura uma imagem relacionada a quê? Escola. E assim por diante, ok? Dito isso, nessa etapa de revisão, depois da aula você vai sentar, você vai reler o seu texto e tentar corrigir esses problemas e reenviar para o seu professor ou professora por meio da plataforma Mob Família, tá bom? Bom trabalho, escreva com muita atenção. Agora, nós resolveremos as questões da semana, as questões que foram aí passadas para vocês também pela plataforma para esta semana. Vamos lá. A nossa atividade inicia com o texto, né? Com esse texto água, né? A água é um recurso natural abundante, porém finito.
Isto quer dizer que pode acabar se não for bem cuidada e, por isso, devemos utilizá-la com responsabilidade. Nem toda a água do planeta pode ser usada para consumo humano. Somente 2% está disponível para este fim. Segundo a ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, o consumo da água aumentou muito no século XXI. Sem alternativa para aumentar a oferta de água disponível ao consumo, a melhor maneira de oferecer o recurso a todos é poupar. Hoje, o Brasil detém 15% da água doce do planeta. Entre as principais fontes de água potável no país está o aquífero Guarani, que ocupa 2/3 de todo o território nacional, dividido entre os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Primeira questão de conferência de leitura mesmo, tá? Qual é a porcentagem que o Brasil detém de água doce no planeta? Qual é a porcentagem que o Brasil detém de água doce no planeta? Um minutinho para você encontrar esse dado, tá bom? E a gente já retorna. Vamos lá. Ok, muito bem. Então ficou bem fácil, a informação está explícita aqui, né? Hoje, o último parágrafo, o terceiro parágrafo, hoje o Brasil detém 15% da água doce do planeta, tá? Se alguém te perguntar, é 15%, ok? Letra D de Deus, olha aí, 15% da água potável, da água doce do planeta, né, faz parte aí ou está no território brasileiro. Segundo a ONU, o que significa a ONU mesmo, gente? Organização das Nações Unidas, né? O que aconteceu com o consumo da água no século XXI? O que foi que aconteceu com o consumo da água no século XXI? Vamos retornar ao texto e você tem um minutinho para procurar a resposta. Vamos lá, vai dar certo. Muito bem, galerinha, vamos retornar. O que foi que aconteceu, professora, com o consumo da água, segundo a Organização Mundial das Nações Unidas, no século XXI? Olha só, segundo o parágrafo do texto, nós temos, segundo a ONU, o consumo da água, segundo a ONU, o consumo da água aumentou muito, aumentou bastante, né? Então temos aqui, ó, diminuiu, aumentou, equilibrou, estabilizou? Não, ele aumentou. Letra B de bom demais, o B de baixinho, né? Tá certo aqui. Terceira questão. De acordo com o texto, o que significa afirmar que a água é um recurso natural, abundante, porém finito? E aí, minha gente, o que significa afirmar que é abundante, porém finito? Vamos ver. Um minutinho e já eu retorno para confirmar a sua resposta. E aí, minha gente, encontraram? Olha só. A água é um recurso natural abundante, porém finito.
Isto quer dizer que pode acabar se não for bem cuidado. É por isso que há tantas campanhas para a conscientização das pessoas mesmo com relação à água, né, ao uso da água. Isso quer dizer que há em grande quantidade, mas pode acabar se não for racionada. Professora, racionada ou seja, economizada, né, bem aproveitada, tá bom? Lavar a calçada com água limpa e outras coisas mais, aproveita alguma água lá e faz isso, né? Uma que você já tenha utilizado para outra coisa, tá bom? Quarta questão, gente, vamos lá. Qual é a finalidade desse texto? Essa é bem importante, né? As outras também, mas essa é muito importante. Qual é a finalidade desse texto que nós lemos, gente? Do texto Água, né? Descrever, ensinar, relatar ou opinar? O que vocês acham? Qual é a finalidade dele? Tempo na tela, vamos lá. Muito bem, galerinha. Olha só, qual é a finalidade dele? A finalidade é ensinar, né? É apresentar uma orientação. Observem que há dados, há informações aqui, né? E quando a gente fala sobre apresentar um texto com informações, né? A notícia é um texto informativo. Então, observem que a gente sai dessa leitura mais informado. Você sai da leitura e pode chegar para alguém, olha, o Brasil detém 15% da água doce do planeta. Olha, você sabia que se a gente não racionar a água, que se a gente não aproveitar bem, ela pode acabar? Você sabia que a água é um recurso natural abundante, porém finito? Né? Então você sai muito bem informado, né? Que coisa bacana. Então a finalidade desse texto é ensinar, ok? Quinta questão, gente. Reconhecendo a não alternativa de aumentar a oferta de água disponível ao consumo, é necessário. O que é necessário fazer? Se nós não podemos aumentar a quantidade, ou seja, o volume de água no planeta, isso é impossível. Então, o que a gente pode fazer para que ele não acabe, para que não se esgote? Poupar, dissipar, esbanjar ou desperdiçar? E aí, poupar, dissipar, esbanjar ou desperdiçar? O que significa dissipar, professora? Acabar, né? Eliminar. É isso que nós devemos fazer com a água? Nós devemos esbanjar, sair lavando calçada todo dia, né? Jogando água para cima. É isso que nós devemos fazer? Nós devemos desperdiçar, lavar as mãos e deixar a torneirinha pingando, né? Lavar a louça enquanto está ensaboando, deixar a torneira aberta. É isso que nós devemos fazer? É evidente que não, né, gente? Nós devemos o quê? Poupar. Nós devemos poupar a água porque se ela acabar, como nós vamos viver, não é mesmo? Gente, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo encontro, galerinha. Tchau, tchau.